R$10.000. Para algumas pessoas, isso parece uma meta distante, quase como um troféu feito de metal nobre que nunca chega às mãos. Para outras, é apenas o saldo que entra e desaparece como fumaça antes do dia 10. Mas deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém teve coragem de colocar na sua frente. R$10.000 não é riqueza, não é liberdade financeira e está longe de ser patrimônio. Na verdade, R$10.000 na conta é apenas o teste básico de sobrevivência para um adulto funcional. E se você não tem esse valor hoje, talvez o problema não seja a economia. Talvez o problema seja que você ainda não amadureceu financeiramente. Mas calma, porque nem esse é o ponto mais grave. O pior é que você acredita na própria mentira, de que simplesmente ganha pouco. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quantas vezes você prometeu que este mês seria diferente? Quantas vezes abriu o aplicativo do banco, viu aquele saldo minguado e fingiu que aquilo não tinha nada a ver com você? A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. Você não é uma vítima do sistema. Você é um algoritmo previsível. Você é exatamente o tipo de comportamento que bancos e lojas de departamento esperam encontrar. Um adulto emocionalmente carente segurando um cartão de crédito. E é aqui que começa a parte realmente constrangedora da história. Porque no fundo você não compra produtos, você compra anestesia emocional. Toda vez que se sente cansado, frustrado ou invisível, corre para se recompensar. Mas me diz uma coisa com sinceridade: que tipo de adulto precisa de uma recompensa imediata simplesmente por cumprir a própria obrigação de trabalhar? Isso não é autocuidado, isso é incapacidade de lidar com frustração. Você troca o seu futuro por um iFood de R$40 ou por uma parcela de um celular que, no fundo, serve apenas para você rolar a vida de pessoas que são mais disciplinadas do que você. E é nesse ponto que seu próprio cérebro começa a sabotar você. Ele te convence de que você merece aquele gasto, que aquilo é justo, que é um prêmio. Só que a verdade é mais dura do que isso. Você gasta tentando comprar a importância que ainda não teve coragem de construir através do esforço. O sistema não te explora porque ele é mau. Ele te explora porque você é fácil de ler. Você quer pertencer. Quer parecer bem-sucedido antes de realmente ser. Quer o brinquedo agora porque não suporta a ideia de esperar. Adultos constroem patrimônio. Crianças compram recompensa. A pergunta real é simples: qual dos dois você decidiu ser hoje? Porque enquanto você continuar reagindo aos seus impulsos como um bebê que chora por açúcar, os R$10.000 continuarão parecendo um sonho impossível. Você acha que o dinheiro foge de você, mas a verdade é outra. É você que expulsa o dinheiro da sua vida toda vez que tenta preencher um vazio existencial com consumo. E agora vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Existem pessoas ganhando metade do que você ganha, com metade das oportunidades que você teve e que já passaram dessa marca há muito tempo. Sabe por quê? Porque elas tiveram coragem de matar a criança interior que você insiste em alimentar com o seu suor. Você realmente acredita que ter R$10.000 guardados é uma questão de matemática? Não é. É uma questão de caráter. É a capacidade de olhar para um desejo momentâneo, dizer apenas 2 palavras: agora não. Mas você não consegue. Consegue? Basta abrir o Instagram, olhar a vida de plástico de alguém e de repente sentir que precisa de um pedaço daquilo para se sentir humano. E, sendo direto, isso é patético. Você está financiando o lucro de bilionários com a sua carência afetiva. Enquanto você não entender que o seu extrato bancário é um espelho da sua própria imaturidade, vai continuar vivendo esse personagem que trabalha 44 horas por semana apenas para sustentar o luxo de empresas que nem sabem que você existe. Mas o buraco é mais embaixo. E o que eu vou te mostrar agora é o motivo real de você estar sendo treinado todos os dias para continuar pobre pelo resto da vida. Você acha que toma decisões, mas a verdade é bem menos confortável. Você é, em grande parte, um amontoado de impulsos químicos mal gerenciados. O seu cérebro não foi projetado para acumular R$10.000. Ele foi projetado para sobreviver ao próximo minuto. E é exatamente aqui que a sua imaturidade encontra a biologia. Toda vez que você sente aquele desejo quase incontrolável de comprar algo que nem precisa, o que está acontecendo não é uma escolha consciente, é uma descarga de dopamina. Você é viciado no prazer da antecipação. O momento em que você clica em comprar ou passa o cartão é muitas vezes o ápice químico de um dia medíocre. Só que o problema nem é esse. O verdadeiro problema é que
A dopamina tem vida curta. Assim que o pacote chega, ou quando o produto perde aquele cheiro de novo, o nível simplesmente despenca. E o que sobra depois disso? O vazio, a frustração. E claro, a fatura. No fundo, você usa o consumo como uma anestesia emocional para evitar encarar algo mais difícil. O fato de que a sua vida talvez não tenha direção. É uma fuga. Você gasta porque não suporta o silêncio de uma noite sem uma nova notificação de compra. E sendo direto, isso é comportamento de berçário. Uma criança chora porque quer o doce agora. Um adulto entende que o prazer adiado é a única base real para qualquer sucesso duradouro. Mas você tem medo do desconforto. Tem medo de ser o único do grupo que não viajou. O único que não trocou de carro. O único que não ostenta uma vida que, na verdade, nunca teve. E é aqui que começa a parte realmente doentia da sua mente. Você criou um mecanismo de defesa chamado merecimento. A frase é sempre a mesma. Eu trabalho tanto, eu mereço esse presente. Mas deixa eu te dizer o que você realmente merece. Você merece a insegurança de não ter um fundo de emergência. Merece o desespero de saber que, se for demitido amanhã, a sua vida desmorona em 30 dias. O seu cérebro de criança sabota o seu bolso de adulto porque prefere o brilho de um objeto inútil hoje à segurança de uma vida livre amanhã. É um erro de processamento. Em termos simples, você é praticamente um analfabeto funcional quando o assunto é gratificação tardia e tem algo ainda pior na sua estrutura psicológica. Você busca a aprovação de pessoas que, no fundo, nem gosta usando dinheiro que você ainda nem ganhou. O seu ego funciona como um buraco negro que engole cada nota de R$100 que passa pela sua mão. Você tenta preencher uma falha de caráter com mercadoria. E o sistema, claro, adora isso. Ele sabe que, enquanto você continuar emocionalmente instável, vai permanecer financeiramente escravo. Você até se sente no controle porque escolhe a cor do produto, mas na prática é apenas uma peça em um tabuleiro onde o seu papel é ser o doador de sangue. Você doa o seu tempo, a sua energia e o seu futuro para manter uma engrenagem que, na verdade, te despreza. Mas não se engane, a culpa não é do sistema. A culpa é da sua recusa em crescer. Guardar R$10.000 exige algo muito mais difícil do que parece. Exige que você mate a necessidade de ser amado através do consumo. Exige que você suporte ser o chato que não sai, o pobre que não ostenta. Só que você tem medo demais do julgamento alheio, não tem? Prefere estar quebrado e aceito do que sólido e questionado. E é exatamente nesse ponto da sua mente que a pobreza se torna hereditária. Porque se você não consegue controlar um impulso por um simples par de tênis, como espera controlar o próprio destino? E o que eu vou te mostrar agora é o que acontece com quem decide continuar vivendo assim, como uma criança gigante em um corpo de adulto. E pode acreditar, a projeção do seu futuro é exatamente o tipo de soco no estômago que você precisa levar para finalmente acordar. Deixa eu te contar um segredo que o seu otimismo infantil tenta esconder de você. O tempo não é seu aliado. Na verdade, o tempo funciona muito mais como um carrasco silencioso que está cobrando juros sobre a sua omissão. Você olha para os seus 20 ou 30 anos e pensa que tem todo o tempo do mundo para começar a guardar. Só que cada mês que termina com o saldo zerado é um tijolo que você retira da base da sua própria segurança futura. E a parte assustadora nem é essa. O problema real é que, sem perceber, você está construindo um asilo para si mesmo. Deixa eu te dar um soco estatístico para ver se você acorda dessa anestesia. A maioria esmagadora dos brasileiros vai chegar aos 65 anos, dependendo quase inteiramente de uma caridade estatal chamada INSS. E se você acredita que R$1.500 ou R$2.000 por mês vão sustentar o padrão de vida de um adulto que hoje não consegue segurar R$50 na carteira sem sentir tédio, o problema não é só imaturidade, é delírio. Você está trocando a sua dignidade na velhice por um prazer momentâneo agora. Pensa nisso por um instante. Daqui a 20 anos você não vai se lembrar daquele jantar caro, daquele tênis que hoje provavelmente já está no lixo ou daquela viagem que você parcelou em 12 vezes apenas para postar fotos e parecer bem-sucedido. Mas uma coisa você vai sentir claramente: a falta de cada centavo que negligenciou. O que você está fazendo hoje é garantir que o seu
eu do futuro seja um velho cansado, amargurado e humilhado, tendo que escolher entre comprar remédio ou pagar o aluguel. É assim que um adulto burro age. Ele consome o próprio futuro apenas para alimentar um presente medíocre. E é aqui que começa a parte que ninguém gosta de encarar. Você acha que é livre porque pode comprar o que quer, mas na verdade você é o escravo perfeito. Você está preso em uma esteira onde corre desesperadamente para pagar as contas do mês passado usando o salário que ainda nem recebeu. Isso não é vida, isso é sobrevivência de baixo nível. É a famosa corrida dos ratos, mas com um detalhe psicológico cruel: você é o rato que ama a própria gaiola desde que ela tenha luzes de LED e uma boa conexão Wi-Fi. Agora para um segundo e olha ao seu redor. Veja as pessoas de 60 anos que ainda precisam trabalhar em subempregos porque nunca tiveram maturidade para construir patrimônio. Esse é o seu espelho. Esse é o seu destino se você continuar sendo essa criança impulsiva que não consegue dizer não para uma vitrine. O sistema conta exatamente com essa sua incapacidade de planejar. Ele sabe que se você tiver 10 mil reais guardados, você passa a ter algo perigoso: poder de escolha. E o sistema não quer que você escolha. Ele quer que você precise. Ele quer você endividado, ansioso e dependente. Mas o mais curioso é que você ainda sente orgulho das suas próprias correntes. Você exibe o seu consumo como se fosse uma vitória, quando na verdade ele é a prova da sua derrota moral. Você está sendo moído por uma engrenagem que usa a sua vaidade como combustível. E se você acha que estou sendo duro demais, então deixa eu te contar a verdade mais desconfortável de todas. O mundo não sente pena de quem é financeiramente incapaz. O mundo simplesmente descarta você quando deixa de servir para consumir. E é nesse momento quando as luzes da festa se apagam e a sua produtividade começa a cair, e você percebe o tamanho da burrice que cometeu. Mas existe algo ainda pior do que a falta de dinheiro na velhice. É o peso do arrependimento de quem teve a faca e o queijo na mão, e mesmo assim preferiu usar a faca para cortar o próprio futuro. Hoje, você está a apenas um passo de se tornar um exemplo do que não fazer na vida. E a única coisa que separa você desse abismo é uma mudança de mentalidade que, no fundo, você tem medo de enfrentar, porque admitir que é imaturo exige coragem. E coragem, infelizmente, é algo que não se compra em 12 vezes no cartão. Se você ainda está ouvindo, parabéns, porque a maioria dos imaturos já fechou o vídeo. O ego deles é frágil demais para suportar a verdade, mas você ficou. Agora a pergunta é simples. Você quer continuar sendo esse rascunho de adulto ou está pronto para matar a criança que habita em você? Porque para os 10 mil reais aparecerem na sua conta, alguém tem que morrer. E esse alguém é o você que precisa de recompensa, o você que é escravo do impulso, o você que é burro emocionalmente. O remédio é amargo e ele começa com uma mudança de hierarquia. A partir de hoje, o seu eu do futuro assume o comando. Você vai parar de se perguntar: eu quero isso? E vai começar a se perguntar algo muito mais incômodo: quem está comprando isso agora? Um adulto disciplinado ou uma criança carente? Mas a parte realmente difícil nem é essa. O segredo para sair dessa lama não está em uma planilha de Excel, ele está na sua tolerância ao desconforto. Você precisa aprender a sentir o desejo de gastar e deixá-lo queimar no seu peito sem reagir. Isso se chama autocontrole, algo que você nunca exercitou de verdade, porque sempre cedeu ao primeiro capricho. A regra de ouro é simples, mas brutal. Você não compra nada para ser alguém, só compra o que é estritamente necessário para ser funcional. Todo o resto é distração. 10 mil reais guardados não existem para você gastar na próxima promoção. Eles são o custo da sua liberdade de dizer não para um chefe abusivo ou para uma situação humilhante. Mas aqui começa a parte que ninguém te conta. Para acumular esse valor, você vai ter que ser o pobre do seu grupo por um tempo. Vai ter que suportar o julgamento de pessoas que estão endividadas até o pescoço. Quando você economiza, você tem coragem de ser o chato que não sai, o burro que não troca de carro, o esquisito que leva a marmita? Se a resposta for não, então saia daqui agora. Porque nesse caso você já escolheu a sua derrota. O diferencial entre quem tem patrimônio e quem tem apenas boletos é a capacidade de viver abaixo do que ganha sem sentir que está morrendo por dentro. É entender que o dinheiro no banco rende paz, enquanto o objeto na mão só rende dívida. Você precisa treinar o seu cérebro para sentir prazer no acúmulo menos e não no gasto. A dopamina agora precisa vir de ver o número crescer, não de ver a sacola de compra chegar. E é exatamente aqui que o
o seu cérebro de criança tenta a última cartada e vai te dizer que a vida é curta, que você pode morrer amanhã, e sim, você pode morrer amanhã, mas as chances são de que você vai viver muito. E se você viver, vai querer viver como um homem livre ou como um escravo de 70 anos? A virada mental acontece quando você percebe uma coisa simples: cada real que você guarda é um soldado trabalhando pela sua liberdade. Mas cuidado, que o problema nem começa aí. O verdadeiro teste aparece quando os primeiros 1.000 ou 2.000 reais surgem na conta. É nesse momento que a imaturidade volta rugindo, tentando te convencer de que você já conseguiu muito e que agora pode se dar um luxo. É aí que você descobre se realmente virou homem ou se ainda é apenas uma criança fingindo que sabe economizar. Você precisa tratar o seu fundo de reserva com um respeito quase religioso. Esse dinheiro não é seu, ele pertence ao seu futuro. Tocar nesse valor para consumo é como roubar de um velho indefeso. Porque no fundo é exatamente isso que você está fazendo, roubando de si mesmo daqui a 30 anos. E isso, meu amigo, é o auge da burrice. Mas agora que você tem a regra, ainda falta o golpe final. Falta a síntese daquilo que realmente importa. O ponto que pode garantir que você nunca mais volte a ser esse medíocre que você é hoje. 10.000 reais. Começamos esse vídeo falando desse valor e terminamos aqui com uma certeza: o dinheiro nunca foi o problema. O dinheiro é apenas o papel que aceita a sua mediocridade ou a sua grandeza. Se depois de tudo que eu te disse, você ainda sente a necessidade de se justificar, de apontar o dedo para o governo ou para a sua empresa, então desista. Você faz parte da massa que nasceu para ser moída. Você é o tipo de pessoa que vai morrer reclamando do preço da carne enquanto carrega no bolso um celular que custou 3 meses do seu trabalho. Isso é ser um escravo por opção. Mas se você sentiu aquele incômodo na boca do estômago, aquele desejo de socar o espelho por causa da imagem patética que você construiu até aqui, então talvez ainda exista um homem ou uma mulher aí dentro querendo nascer. A verdade é simples: o mundo não te deve nada, ninguém vai vir te salvar, o seu gerente do banco não quer o seu bem, o sistema não quer a sua liberdade e a sua criança interior só quer te destruir para ter um minuto de prazer. A única coisa que separa você de uma vida digna é a sua coragem de encarar o espelho e dizer: eu fui burro, mas eu cansei de ser pequeno. Guardar 10.000 reais não vai te deixar rico, mas vai te dar algo que você não tem há muito tempo: vergonha na cara. Vai provar que você é capaz de governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer outra coisa. E é aqui que começa o seu verdadeiro teste. Amanhã, quando você acordar e o mundo tentar te vender uma nova ilusão, quando a sua ansiedade pedir um alívio em forma de consumo, o que você vai fazer? Vai voltar para o colo da imaturidade ou vai agir com a frieza de quem decidiu ser dono do próprio destino? A escolha é simples, mas as consequências são eternas. Você pode continuar sendo o pobre premium que ostenta o que não tem para pessoas que não se importam, ou pode se tornar o adulto silencioso que constrói um império enquanto os outros brincam de parecer bem-sucedidos. Mas o problema nem é esse. O problema é que o tempo para decidir está acabando. Cada escolha infantil que você faz é um prego no caixão da sua liberdade. Não adianta se inscrever em canais de finanças ou ler livros de investimento se o seu caráter é feito de gelatina. O dinheiro foge de gente fraca. O patrimônio repudia gente imatura. Então feche esse vídeo e vá olhar para sua conta bancária. Olhe para aquele número ridículo e entenda que ele é a nota que você deu para sua própria maturidade até hoje. Se você está satisfeito com essa nota, continue agindo como uma criança e boa sorte na fila do INSS daqui a 30 anos. Mas se você não aguenta mais ser esse rascunho de adulto, comece a matar sua criança interior agora. Não amanhã, agora. Porque o futuro não perdoa quem não teve a decência de crescer. O recado foi dado. Se você tiver estômago para a verdade, a gente se vê no próximo confronto. Se não, continue sendo apenas mais um número na estatística da burrice nacional.